Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje a nossa educadora Elizabeth Rodrigues conversa com a gente sobre nós mulheres, as nossas conquistas, as discriminações e os mitos ainda não superados. Como as mulheres estão sendo educadas, como essa nova imagem vem sendo construída. Hoje também a gente fala sobre moda. Cris Quaresma dá as dicas para ficar antenado nas novas tendências e dá aí um up no seu visual. O tema de hoje é jeans. Fique com a gente e acompanhe. O programa M está entrando no ar agora. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Bom, muita coisa mudou na vida das mulheres nos últimos anos. A gente conquistou espaço e direitos, mas também aumentou nossa carga, nossa responsabilidade. A imagem ideal da mulher hoje é a supermãe, esposa incrível, excelente profissional, com um visual antenado, bem resolvida sexualmente, independente financeiramente e super linda. Só que nem sempre dá para ser perfeita. Um dos grandes desafios, sem dúvida, é essa luta diária. Mas também vencer os muitos ranços e discriminações e mitos que ainda não foram superados. E tudo isso começa com a educação, com a estrutura familiar que você está passando para essa nova geração. Quem conversa comigo sobre esse assunto hoje é Elizabeth Rodrigues. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Paula. Boa tarde a você que está conosco todas as quartas-feiras. Na verdade, os números são bastante decisivos na inserção da mulher no mundo produtivo. De repente, ela viu que precisava se autossuperar para sustentar a família, a si, e a encarar um novo momento em que as coisas não são mais dadas, mas são conquistadas. E, de repente, você vê que o censo de 2010 fala que em 10 anos o número de mulheres chefe de família subiu o dobro, 100%, entendeu? Então, quer dizer, quando o número de homens chefe de família é mais ou menos da ordem de 31 milhões, de mulheres subiu de 9 milhões para 18 milhões. Nossa! Então, as mulheres quase que dobraram o poder de sustentar e de chefiar a casa. E a gente vai observando que a entrada no mercado de trabalho da mulher também nos últimos 10 anos aumentou 24%. A mulher participava com 35% da força de trabalho, hoje participa com 44%. Só que o homem ainda tem os 60%. Então o homem aumentou só 3%, a mulher teve números muito mais expressivos, porque a dívida, o que ela precisa buscar ainda e recuperar é muito grande. Então ela avança velozmente no sentido de participar com igualdade. E nisso a mulher é muito valente. Só que a gente tem que fazer algumas considerações. É aí que pega nessas considerações, né? Porque a gente está meio que acumulando um monte de função também. Nos últimos 10 anos, você vê que dos 91 mil assassinatos que houve de mulher nos últimos 30 anos do Brasil, 45 mil, ou seja, a metade disso aconteceu só nos últimos 10 anos. Olha isso. Então você vê que pode ter sido pelo aumento da violência, mas pode ter sido pelo desejo de luta dela, de se libertar daquele cativeiro que é justamente o homem, que é o provedor, o homem é que determina, o homem é que manda, e ela sempre se submeteu. Agora, quer dizer, aumentam esses números de violência, porque inclusive ela quer dizer. E também o último censo de 2010 disse que hoje o número de pedidos de divórcios é muito superior em 10% de mulheres do que em homens. Olha isso. Quer dizer, ela está querendo buscar o seu espaço, que é uma coisa já meio que jargão, mas ela quer começar a se conhecer. Eu penso que nessa ânsia, e a mulher é guerreira, porque a dor do parto é algo que o homem jamais seria capaz de suportar, ela é muito guerreira, ela não conseguiu refletir a ponto de compreender quem é e o que quer. Ela só foi buscando mais e mais e mais, mas não foi analisando o que fazer com isso, como é que junta tudo e forma sem meio que, vamos dizer assim, perder a cabeça em certos momentos, né? Exato. Os antropólogos como a Miriam Goldenberg e outros psicólogos como o Gicovati, eles estudam as mulheres e veem que na hora em que essa guerreira sustenta o lar
E ela ainda tem a fantasia do homem provedor, que se seu marido ganhasse mais, ela poderia ficar um pouco mais em casa. Ao mesmo tempo, a mulher que fica em casa tem um estigma, porque como uma jovem que tem capacidade de trabalho, não está trabalhando, então ela fica na dúvida. Eu não sei se eu me realizo como mãe, mas eu quero ser mãe, eu quero ser mulher, eu quero ser dona de casa, eu quero ser médica, eu quero uma porção de coisas. Então, a mulher quer isso, aquilo outro. Ela consegue fazer um pouco de cada um e vem o estudo mais novo que diz que a mulher brasileira está ficando infeliz. Sério? Ah, não gostei desse estudo. A Miriam Goldenberg fez um estudo que diz que a mulher alemã diz, 50% das mulheres alemãs não querem ter filhos. Eu não vou ter filho, vou me dedicar à minha carreira. Ou eu vou ter filho e vou me dedicar à família. A mulher brasileira não conseguiu ainda se situar. Ela quer ter filho. Ela quer ter tudo. Ela quer ter um homem para chamar de seu. E este é um ponto nevrálgico em nós. Eu não estou colocando aqui, falando tecnicamente, das outras, não estou dizendo as mulheres, eu sou a super tal. A mulher brasileira, diferente das outras mulheres de outros países, talvez uma latina, ela quer ter um homem para chamar de seu. Ela sente que se ela tiver um homem, a roda de conversa, o meu marido não pode viver sem mim. Aí telefona até para saber onde está uma tesoura, porque eu sou a mulher e o marido depende de mim. Aí quando ela não consegue o marido, ela tem um amante, mas o amante depende dela demais e ele só não separa da mulher por convenções, por filhos e tudo, mas eu tenho o meu homem. Então, ela ainda tem este mito, este ranço que precisa eu posso ser a de super um mulher, mas homem eu tenho que ter um homem para também. se sentir valorizada. E aquela coisa de que ela se veste para outra mulher, os teóricos estão colocando... Isso é lenda. Colocando que é lenda. Ela se veste para o homem, ela precisa seduzir, se exibir, porque se a mulher brasileira não tiver um homem, ela pergunta. Aquela solteira, ninguém nem gostou. O que ela faz solteira? Quando a europeia é solteira, ótimo, não quero ter filho, preciso me realizar. Eu acho o máximo ser solteira. Maravilhosa. E fora que a brasileira tem que ficar com o cabelo mais bonito, com o corpo mais lindo, a maior sexualidade, tem que ser mulher, tem que ser mãe, tem que dar conta de muita coisa. Inclusive, Elizabeth, eu até separei um trailer de um filme que eu acho muito engraçado com a Sarah Jessica Parker, que é exatamente isso. Eu não sei como ela consegue, porque ela quer ser tudo. Vamos dar uma olhada, acho que tem aí para o pessoal mostrar. Why? They could have asked me. Instead of sleeping, I do the list. Number 1. Take Emily to school. I am just so jealous. You get to look nice all day. We just romp around at the park. Number 2. Keep my head above water at work. Sir, are you running a little late this morning? I have 2 choices here. The man's excuse, bad traffic, down power lines, faulty carburetor, or mammogram. Oh. Number 3, spend more time with Richard. You must be completely exhausted. Not completely. Number 4, the kids. Kindergarten bake sale, Christmas lights, birthday party. I don't know how you do it. I don't know how you do it. I don't know how she does it. All those children. I have 2. So impressive. You have 4. Yeah, but 2 of mine are twins. Jack Abelhammer in our New York office has sparked to a proposal, and he'd like to meet the author. Oh, God! Sorry. How long have you been there? Long enough, but go ahead if there's anything else you need to adjust. This could be a big step up. Gives your kids a chance to spend all that extra quality time they've been hoping for. With your nanny. Did you take Ben to get his haircut? Yes. Oh, that was his first haircut. First haircut. Missing everything. Everything okay? Yep. I just kept picturing little tiny bugs propelling out of my hair into his inbox. I love my work, although sometimes I wish I didn't love it so much. You're allowed to miss your children. I need somebody down there tonight. We can't go on like this. Yeah, quick, Kate. Don't you think about not having to worry about priorities all the time? Me without that job isn't me, but also me without you and Ben and Emily is nothing. We're just about to make the biggest mess out of our entire lives, and you're going to use sex to pretend everything's okay? Is that the plan? Yes. I like it.
É bem isso que a gente estava conversando, né? Ela quer trabalhar, ela ama o trabalho, mas se sente culpada porque ama o trabalho. Ela está se sentindo culpada porque está perdendo o primeiro corte de cabelo dos filhos, mas ao mesmo tempo ela não quer perder tudo, ela quer ter a família, quer ter tudo, né? Exato, porque em geral a mulher entra nas profissões de doméstica, educação, enfermeira, assistente social, que são determinadas profissões que deixam algum tempo para ela. Porque, por exemplo, observa-se nas novas pesquisas que as mulheres no curso de medicina tiram melhores notas que os homens. Mas, na hora de escolher a especialidade, elas querem não ser neurocirurgião, não ser oncologista, preferem ser pediatra e oftalmologia, porque isso lhes dá mais tempo. Então, essa questão, quer dizer, a mulher tinha que casar antigamente para ter uma emancipação sexual. Hoje ela não precisa disso, mas ela ainda vai buscar no casamento uma realização. E há um estigma. Ela tem que trabalhar bem no trabalho, ela tem que trabalhar como mãe, ela tem que ser uma boa filha, ela tem que ser uma boa dona de casa. E no final das contas ela pergunta, e eu, sou feliz? Pois é. É uma pergunta que a gente está fazendo, inclusive, para você aí que está em casa. Se quiser participar e mandar os seus comentários aqui no Facebook, por favor, fique à vontade. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e volta já já com mais programa ainda. Não sai daí. Estamos de volta com a Elizabeth Rodrigues. A gente está conversando sobre nós, mulheres, as nossas conquistas, as discriminações que a gente sofre, os mitos que ainda não estão superados e como todas essas mudanças começam com a educação, né, Elizabeth? Como é que essa imagem está sendo criada hoje aí para essa nova geração? Quem está tendo a oportunidade de ser mulher agora, vamos dizer assim? Paula, a primeira mudança que tem que ocorrer é na escola. E a escola vai trazendo a questão de gênero, que é uma questão de igualdade, de equidade. Mais que igualdade, porque os sexos não são iguais, mas equidade é dar a cada um aquilo que ele precisa, independentemente de por que eu deixo a minha filha, meu filho dormir na casa da namorada e não deixo a minha filha dormir na casa do namorado. Isso tem que começar a ser discutido em termos de equidade. Agora, quem cria o filho machista, a sociedade machista, é a mãe, muitas vezes. Então, isso tem que vir da escola para a família, esse questionamento. Na hora que termina o almoço, eles põem a filha para ajudar a tirar a mesa, mas o filho vai conversar com o pai na sala da TV. Então, aquilo tem que começar a mudar. Você vê no filme que passou agora há pouco, a mulher fazendo tudo aquilo, e os homens que a acompanhavam não tinham nenhuma obrigação de coisa alguma. Então, é muito natural que o homem seja provedor e que ele disponha de tempo para se aprofundar e ser o melhor na sua profissão. Mas a mulher tem uma vida e uma escolha, uma opção muito difícil, porque se ela deseja ser a melhor na sua carreira, ela vai ter que dizer, e agora, o que eu faço com meus filhos? O homem não tem essa pergunta. Ela tem que abrir mão de alguma coisa, Ela tem que abrir mão. Ela tem que pedir auxílio para a avó, tem que pedir auxílio para o marido, dizer, eu quero ser a anestesista número 1 do meu trabalho, porque isso me satisfaz. O apoio da família, você tem que saber pedir ajuda. Isso é verdade. Você tem que saber, gente, tem que chegar e dizer, meu marido, é o seguinte, eu quero isso também, eu também tenho direito. Tu não pode ficar com o filho hoje, tu não pode fazer aquilo ali hoje, não é não? Porque a mulher se frustra hoje porque ela estuda mais que o homem. O IBGE mostrou que o índice de estudo da mulher hoje supera em 5% a do homem. Ela estuda mais que o homem, para a mesma função, em geral, recebe menos que o homem. E para ela provar que é muito boa ou que tem expertise em uma profissão, ela precisa trabalhar quase o dobro. Aliás, isso vale para a mulher e vale para o homoafetivo. Exatamente. O homoafetivo em qualquer carreira, para que ele possa ganhar a mesma coisa, ou provar, ou ter, vamos dizer assim, o reconhecimento, ele precisa trabalhar muito mais. Então, quem é que tem que mudar isso? Tem que começar em casa. Exatamente. A mulher tem que mudar a maneira como ela educa o seu filho. Agora, tu acha que essa educação que ela está passando para o filho também não tem muito a ver com essa imagem que ela ainda não sabe de si mesma? É verdade. Não é? É o despertar. Então, o que nós temos que fazer? Escola, as instituições constituídas, os meios de comunicação, tem que alertar. Alô, você que está vendo a gente aqui, o que é que você quer mesmo da vida? Quer ser feliz? Então, vamos lá. Primeiro, o preconceito. Eu penso que preconceito é uma palavra que vira ato na discriminação
e que nós temos que trabalhar diuturnamente contra isso. Porque o mundo, e vamos aqui no caso do Brasil, principalmente, tem preconceito contra o gordo. Mulher gorda é uma coisa louca. A mulher começa a ficar com 30 anos, 40 anos, ela reclama para os psicólogos, os antropólogos que fazem entrevistas. Eu estou ficando invisível na rua. Eu mesma recebi uma mulher que foi modelo na década de 60, ela dizendo, eu passava na rua, os homens viravam. E hoje, aos 60 e alguns anos, eu sou invisível na rua. Isto, para a mulher, é a morte. Mas por que é a morte? Como é que ela precisa adequar a sua forma de se ver? Ela se sente, é como se fosse o que a Goldenberg chama de uma miséria afetiva. Ela tem que se gostar, se querer. O homem está gordo, com a barriga gigantesca, pois é, isso passeia que eu na não rua, entendo. ele está invisível, É isso que eu não está entendo. adorando, que ninguém está ligando para ele, ai, que bom. Com a barriga de cerveja desse tamanho, tá todo mundo achando ele bonito, sexy, maravilhoso. A gente, se tiver com uma dobrinha a mais, complica a situação. As mulheres inglesas, elas arrumam o rosto e o cabelo. E aqui elas têm 600 quilos e está tudo bem, elas adoram o rosto delas. Cada mulher, inclusive as mulheres americanas, é que são mais, vamos dizer assim, independentes, fragilizadas. Você vê que esse filme é de uma americana do norte. As americanas acham que elas têm que ser super mulheres. As europeias não. Eu cuido do meu filho, está aqui, mas eu também quero ser executiva, está acolá, ou eu não quero ter filho. A cabeça de uma civilização que já é mais enraizada historicamente, é uma cabeça muito mais resolvida. Nós temos mulheres, é que sentar e fazer a nossa discussão existencial. Não tem a DR? Exatamente. Vamos fazer a nossa DE. Mulheres, DE. Vamos discutir a nossa existência. Nós temos direito à felicidade. E não vai mais aparecer o príncipe que vem nos buscar na nossa torre e nos sustentar para o resto da vida. Esse não existe mais. O homem não quer mais. E mais, a maior reclamação dos homens nos divãs, dos psicanalistas hoje é: eu só sirvo para pagar a conta. Eu não aguento mais isso. Isso é uma pergunta, inclusive, que eu vou te fazer no próximo bloco, porque eu acho que os homens também estão meio perdidos no papel deles na sociedade, né? A gente vai só para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta aqui no programa. Hoje a gente está falando da mulherada, né? Dos nossos defeitos, das nossas qualidades, dos avanços, dos ranços, de tudo que ficou pra gente, né, Elizabeth? É verdade. Eu estava falando que eu ia te fazer uma pergunta sobre os homens, que eu acho que eles estão meio perdidos aí na situação. É porque a gente está passando uma imagem tipo, eu me basto, eu não preciso do outro, eu posso até estar casada agora, mas se meu marido for embora, eu tenho meu emprego e eu me viro. E ele sente meio que essa nossa defesa e tipo, fica naquela situação vulnerável. E aí, eu fico, como é que faz? Pois é, então a mesma discussão existencial que a mulher precisa fazer, o homem também precisa. O que é mais difícil? O homem não gosta de falar. Para cada 2.000 palavras por dia que o homem fala, a mulher fala 6.000. Então, como ele fala as 2.000 palavras dele no trabalho, quando chega de noite, ele não tem mais nada para falar. Essa discussão, então, pode ser num psicanalista. O homem vai ter que entrar mesmo no divã e tem entrado. Os psicólogos têm dito que eles têm dificuldades de compreender que agora eles não são mais os detentores do poder universal em casa. Um homem chegou no psicólogo e disse: a minha mulher quer pular de parapente. Eu fiquei atordoado, aquela mulher que cuidava dos meus filhos, agora quer saltar daqui a pouco de paraquedas, o que é que eu faço? Aí o médico perguntou: o que você fez? Ele disse: eu fiz um seguro de vida para ela, não sabia o que fazer. Então, os homens também estão atordoados com isso. Então, a mulher quer provar para ele que ela é super forte, mas no fundo ela ainda tem aquele desejo de que ele venha para o lar e que ele seja o provedor. Portanto, está na hora de todo mundo ver que nós estamos em 2013 e temos que redimensionar os nossos papéis. E melhor família, como melhor equipe de trabalho, é aquela em que todo mundo ajuda. E todo mundo diz o que pensa e sente, e todo mundo procura fazer com que a vida do outro seja melhor. Então, eu estou escutando a minha televisão de noite, meu jogo de futebol, no meio do quarto, e a minha esposa está precisando dormir porque ela tem que trabalhar. Eu tenho que abaixar, eu tenho que colocar um fone de ouvido. Então, eu penso que todos têm que realmente trabalhar para viver. Agora, uma preocupação muito grande que eu tenho com o estilo de vida do brasileiro
é aquele estilo de vida superficial numa nação onde não houve guerra. As alemãs, por exemplo, na época da guerra, elas faziam tudo que era dos homens e depois que os homens vieram da guerra, elas disseram, não vamos abrir mão e vamos trabalhar juntos. E assim fazem. O Brasil não passou por esses períodos de grande crise. Então, o que acontece? As lutas são mais superficiais. Só para dar um exemplo. No ano 2007, em que a Lei Maria da Penha foi instituída, houve um decréscimo de 5% na violência contra a mulher. Nos anos seguintes, voltou tudo igual. Voltou tudo O Brasil normal. é assim. A lei do bafômetro, na semana em que é instituída, é uma maravilha, baixa tudo. Na outra semana, voltam as mortes, acidentes. Brasileira, sem política, maranhense, não, brincadeirinha. É maranhense mesmo, né? Como de dois. Vamos buscar uma bandeira que seja, a mulher precisa lutar contra esse preconceito, contra essa violência e precisa exigir que isso seja cumprido. Mas é tudo bandeira rápida. E isso também leva... Agora também vou dar uma de advogada do diabo aqui também, que muito também, vamos dizer, eu não digo culpa, mas eu acho que muito também é meio que nossa responsabilidade. Porque a gente fala, eu enfrentei preconceito porque eu sou mulher, parará, tal, mas a gente tem um preconceito com a gente muito grande. Porque a gente tem mania de apontar para tudo e dizer, não, isso não é coisa de mulher. Não, mulher não joga futebol, isso não é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher macho. Ainda fala assim, quer dizer, então a gente vai criando esse tipo de coisa e às vezes acaba criando na nossa cabeça, por exemplo, que se apanhou do marido, mas a culpa foi minha, eu que provoquei. Esse é um grande problema. Por isso é que a história da briga entre marido e mulher, o costume diz para não meter a colher, porque há uma dificuldade afetiva muito grande de a mulher reconhecer o que está acontecendo. Ela tem uma infantil ideia imaginária de que aquilo não vai mais ocorrer, que ele vai melhorar, quer dizer, ela precisa de um acompanhamento psicológico muito grande para compreender que aquilo só vai piorar e dali vai levar à morte. Então, nós temos que ver a questão do preconceito. É sobre isso que nós temos que trabalhar. Porque o homem alto ganha mais do que o homem baixo. É provado que os homens carecas ganham menos do que os outros, dependendo da faixa etária de 23, 25, 30, 40 anos. Então, a pergunta é, como é que vai funcionar isso? A mulher, então, que é baixa, que é gorda, que é negra, quer dizer, então isso vai diminuindo? A mais bonita ganha mais do que a mais inteligente? Pois é, então tem que colocar botox. No Brasil, se não colocar botox, não é convidado para dar palestras. Então, as mulheres ficam... Na Europa, a mulher pode ser gorda, pode não ter botox, ela se ela é uma psicanalista, ela é uma filósofa, ela é chamada para palestra. No Brasil, não, aquela gorda não. Então, gente, vamos lá. Amar a si mesmo é o primeiro mandamento. E segundo, lutar por seus ideais e pela felicidade. Elizabeth, muito obrigada. Gente, hoje a gente se empolgou na conversa aqui. Eu vou colocar a matéria do Jeans amanhã. Amanhã a gente fala de moda. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais programa M. Beijo. Até lá.